Olá, mulheres conscientes, paz e luz a todas vocês. Hoje nós vamos falar sobre culpa, gente. Antes de falar sobre culpa, eu quero falar com vocês que vocês viram que ontem eu perguntei quem é fã do Agnus, porque nós vamos ficar sem o Agnus por uns dias no grupo, porque nós vamos começar a falar um assunto que, no meu ver, vocês vão ficar constrangidas, né, de ter um homem no grupo. Vamos falar de mulher para mulher. Então, o Agnus vai dar uma saidinha do grupo por uns dias, para a gente poder conversar sobre esses assuntos. E logo, logo o Agnus volta, tá bom? Então, gente, eu tive uma pergunta de uma pessoa, eu não vou falar quem foi vai escutar o áudio e vai saber que essa resposta é para ela. Que ela diz assim, que geralmente nós jogamos a culpa no outro, mas na vida dela foi o contrário. Se uma comida queimasse, a culpa era dela. Se fizesse alguma coisa que não desse certo, a culpa era dela. Se uma criança caísse, a culpa era dela. Então, que ela acha que ela foi culpada, que ela não foi mulher suficiente na cama e o marido foi embora. E ela acha que é por isso que hoje ela se tornou invisível para outras pessoas, que ela mesma se fez invisível. Por isso que ela não dá certo com ninguém mais. Então, nós vamos falar sobre culpa hoje, que esse é um dos maiores motivos para a pessoa chegar neste pensamento. Então, pessoal, será que nós sabemos lidar com o sentimento de culpa? Muitas vezes nós não sabemos lidar com o sentimento de culpa, né? Existem pesquisas bem interessantes de estudos que diz que o sentimento de culpa é quando nos julgamos negativamente, ao acreditarmos que não conseguimos viver de acordo com os nossos próprios padrões ou padrões impostos pela sociedade. E, na verdade, esse sentimento atinge com força as pessoas que possuem uma espécie de delírio de grandeza. Essas pessoas, elas querem ser perfeitas, né? Elas se pressionam, porém, elas terão dificuldade em admitir os seus erros também. Então, vamos lá. O que é culpa, na verdade? Sabe quando a gente passa por uma situação e, ao nos arrependermos por qualquer motivo, nós queremos sair correndo porque estamos envergonhados? Outras vezes, em vez de vir o sentimento de vergonha, ou vem o sentimento de vergonha sozinho, ou junto com ele aparece aquela sensação de raiva de si mesmo. Ou a situação vem junto com o pensamento tipo assim, por que eu fiz isso? Assim como as diferentes emoções que nós sentimos, a culpa tem uma função adaptiva, ou seja, ela é própria da natureza humana. Há uma região no nosso cérebro chamada sistema límbico, que é responsável por todos os nossos julgamentos morais e também pela sensação de culpa e vergonha. É quando nós sentimos aquele misto de preocupação e remorso, que faz com que nós repensemos sobre as nossas atitudes depois que elas já foram tomadas. Os psicopatas, por exemplo, que também são conhecidos como sociopatas, eles não sentem o remorso de ter feito algo ruim para com a outra pessoa, porque ele não tem empatia. Então, existem pesquisas também que mostram que há uma certa disfunção na região límbica dessas pessoas, que não é ativo o sentimento de culpa. Então, por essa explicação, nós podemos detectar que o sentimento de culpa é uma coisa normal do ser humano. Então, eles consideram como juízes deles mesmos, psicopatas, sociopatas. Então, eles não levam em conta o julgamento do outro, ou o sentimento de vergonha por alguma atitude que eles tomaram. Então, se você sente culpa por algo que fez ou deixou de fazer, pense pelo lado positivo. Você está no grupo da maior parte de seres humanos, os seres humanos normais, porque nós somos seres humanos normais, então é normal que a gente sente culpa, né? Nós precisamos saber que quem sente culpa tem maior capacidade de empatia e conexão com o outro.
Se você se considera um ser humano com desenvolvimento psicológico saudável, é natural que você tenha esses sentimentos, muitas vezes seguidos, muitos remorsos, muitas raivas, muitas vergonhas, porque eles nos direcionam para a nossa própria evolução pessoal. E também é importante que eles permaneçam em nós, pelo tempo que for necessário, para que nós possamos nos servir como um grande aprendizado. Então, nós mesmos somos o nosso grande aprendizado. Porque a culpa, ela é considerada saudável quando ela nos move, nos direciona a pensamentos e comportamentos positivos. Porque a culpa nos faz refletir. Com ela nós podemos criar novas alternativas, novas saídas para sair daquela situação desconfortável que já aconteceu. E na grande maioria das vezes não temos controle, pois está lá no passado. Então, esse tipo de reflexão saudável nos prepara para novas rotas e nós evitamos que tomemos as mesmas atitudes que traga novamente o sentimento de culpa. É a sensação de lições aprendidas e de vida que surge. Então, no caso da pergunta dessa pessoa, essa pessoa ela não pode continuar agora pensando que por causa da culpa que ela sente do passado, ela não pode refazer o presente dela. Porque, como eu sempre falo, cada um dá o melhor de si. Ninguém dá o pior de si. Então, você pode dar o melhor de si agora que você deu no passado. Você pode ser melhor hoje do que você já foi um dia. Porém, tem um lado da culpa que ela é preocupante. É aquela culpa que não te leva a lugar nenhum, a reflexão nenhuma, apenas a autodestruição, né? Por isso que eu quis falar sobre esse assunto com vocês. Ao cometer um erro, ao invés de pensar assim, me desculpe, eu cometi um erro. Então, a culpa tóxica leva a dizer, me desculpe, eu sou um erro. Aí é preocupante, né? Aí aparece o alerta vermelho. Porque a culpa, ela se torna preocupante quando ela nos traz a sensação de quê? De que estamos paralisados. Então, se eu tenho culpa do que eu fiz no passado e acho que não posso refazer o meu presente hoje, por causa da culpa do passado, então eu estou paralisada, né? É como se a pessoa que se arrepende voltasse todos os seus pensamentos para um ideal constante de negatividade. Isso não pode acontecer. A pessoa tem, assim, pensamentos do tipo assim, nossa, como eu fui estúpida, como eu sou estúpida, né? Também. Ou você pensa assim, você nunca vai conseguir nada mesmo nessa vida. A pessoa fala para si mesmo. Então, são alguns exemplos de autodepreciação que, se fixados apenas nele, não trarão nenhum tipo de reflexão de benefício para uma evolução pessoal. Ao invés de impulsionar a pessoa para a frente, esses pensamentos impulsionam a aceitar qualquer consideração positiva sobre si mesmo. Qualquer pessoa, gente, em maior ou menor grau, algum dia na vida se sentiu culpado dessa maneira. Qualquer pessoa, né? Mas a questão é que nós nos policiamos para não ficar em ciclo, que nos deixa estático e ainda gera muita angústia, muito sofrimento. Então, uma pessoa que ela não se policia sobre isso, ela é uma pessoa angustiada, ela é uma pessoa que sofre, talvez ela nem fale, mas ela sofre. Tá aí o porquê de um curso como esse, porque essa pessoa, talvez ela nunca falou isso com um filho, com uma irmã, mas falou comigo, entendeu? Então, é a hora que ela tá conseguindo colocar para fora, para quê? Para agora ela conseguir tirar esse ciclo vicioso da vida dela. E um dos possíveis motivos que leva a pessoa a não conseguir sair, não conseguir enxergar uma luz no fim do túnel, para sair dessa sensação paralisante, é o grande medo de sentir vulnerável. A vulnerabilidade aumenta ainda mais a chance de sensação incômoda de vergonha. E é por isso que ficar continuamente remoendo uma situação que já passou é uma forma do ser humano proteger-se de mais uma vez experimentar essa mesma situação. É uma válvula de escape. Um estudioso, em 1971, ele disse que os indivíduos que continuamente remoem o passado, eles possuem medo de descontrole. Seguem a ideia do não posso jamais errar, como um imperativo de vida. Às vezes, de forma inconsciente, a pessoa
sente assim. É como se a sensação de estar vulnerável trouxesse um enorme vazio e, para isso, cria-se a ilusão de alcançar expectativas impossíveis, imaginárias e irreais. E um exemplo é a constante busca de alcançar a ideia de perfeição. E, para isso, precisa estar sempre certo. Essa pessoa se esquece que a vida é formada por uma série de acontecimentos que não podemos controlar. E o engraçado é que essas pessoas se culpam, se acham erradas, se culpam por tudo, só que num diálogo autocrítico, ela começa a escapar da culpa. Ela busca encontrar uma justificativa do erro. Você entendeu? E em qualquer lugar, qualquer situação, seja no outro, seja na situação em si, mas jamais ela vai admitir lá na frente das pessoas que ela errou. Muitas vezes ela admite só para si mesma, só lá dentro. E muitas vezes isso pode causar uma autoagressão. É uma forma assim de auto se depreciar. Então a pessoa se autoagride. A raiva sobre si mesmo pode levar uma pessoa a ingerir grandes quantidades de álcool, de droga, como uma forma de amenizar a sensação de vulnerabilidade, a falta de controle sobre a vida dela. Ela pode ser uma pessoa descontrolada, não conseguir mais controlar a vida dela. Em alguma coisa ela vai ter que desabafar, vai ter que ser a válvula de escape dela daquele sentimento. Não digo que é o caso da pessoa que me perguntou aqui do álcool, da droga, mas eu estou dizendo assim, que geralmente a pessoa desconta nisso. Outras pessoas podem desenvolver problemas emocionais, que é uma psicossomatização de pensamentos. Então a pessoa pode desenvolver uma depressão, né? Porque a pessoa começa a apresentar essa culpa e continuamente pensar nessa culpa, né? Eu sou um fracasso, eu errei desta vez, mas eu vou me policiar para que na próxima vez eu seja diferente, para que eu não cometa erro assim. Aquela psicossomatização de pensamentos vai deixando a pessoa com depressão. Por quê? Porque ela pensa e depois ela volta ao perfeccionismo prejudicial, que está altamente ligado a uma dor interior que ela tem. Ela sofre com esse fato. Ela não é uma pessoa satisfeita com esse fato. Todos nós, gente, todos nós sabemos que nós já sofremos algumas vezes por nos arrepender de ter feito algo ou por algo que deixamos de fazer. A diferença entre cada pessoa está na forma como a pessoa lida com esse sentimento. Essa forma de lidar que é aprendida e construída ao longo da vida da pessoa, desde a nossa infância até os dias de hoje. E vocês sabem como que surge o sentimento de culpa? A gente sabe que o desenvolvimento da culpa inicia na infância, a partir das relações que nós construímos ao longo do tempo com os nossos pais, nossos cuidadores, professores, amigos, com as pessoas que conviveram ali com a gente. Cada uma dessas relações moldam a maneira como a criança vai aprender a interpretar cada ação tomada diante do mundo. Então, aqueles comportamentos que uma menina desenvolve e que não entendem as expectativas que não atendem às expectativas de um adulto, pode ser interpretados como regressões e cara feia. A forma como a criança lida com sensações de ansiedade diante de situações faz com que a personalidade dela seja desenvolvida assim, com muita culpa. Imagine uma situação em que um menino de 5 anos de idade derrama o leite no tapete da sala acidentalmente. Há duas maneiras da mãe reagir. A primeira delas é olhar para o filho e, mesmo cansada ou chateada, a mãe diz: "Que coisa feia, mas não se preocupe, acontece. Vamos limpar junto, mas da próxima vez tente ser mais cuidadoso." A segunda maneira é a mãe, com raiva e muito cansada, falar para a criança assim: "Você é desastrado, toda vez é a mesma coisa, parece que você não presta atenção." Perceba que no primeiro exemplo a mãe demonstra que a situação está errada,
Porém, ela transmite uma certa segurança ao filho. Com isso, o menino tem mais chance de entender o que cometeu, né, aquele erro que ele cometeu, e ele vai refletir para que as próximas vezes tome um pouco mais de cuidado com o leite. No segundo exemplo, a mãe está cansada, não consegue separar a raiva da situação, e se em vários momentos ela permanecer com a mesma atitude, com a mesma reação, há mais chance do filho entender que é realmente um desastrado. Isso foi só um exemplo, né? Existem várias coisas que acontecem, né? Como a gente vai lidar com a culpa, né? Em diferentes situações do mundo. A gente precisa se lembrar que diversos outros acontecimentos no longo da nossa vida vão moldar a forma como enfrentamos e enxergamos as situações que nos afetam. Não há um único fato que resulta na forma como lidamos com a culpa. Porém, uma série de acontecimentos de forma completa e interligados forma a maneira que nós enfrentamos e enxergamos como somos hoje, como enfrentamos as situações. Então, como que a gente pode lidar com a culpa, né? Quanto mais nós engajamos em certos pensamentos, nós aumentamos a chance deles permanecerem em nossa rotina. Existem pesquisas que comprovam o fato de pensamentos tornarem-se hábitos. Porém, muitas vezes possamos achar que determinado pensamento fazem parte da nossa personalidade. Sabe-se que temos a competência de mudarmos os nossos pensamentos em consequências e nos nossos hábitos. O nosso cérebro tem uma grande capacidade de flexibilidade ou plasticidade. Ou seja, quanto mais nos engajamos em novos pensamentos e comportamentos, maior a força de criar novas conexões no cérebro. Então, como resultado disso, a maior probabilidade de mudarmos o nosso pensamento é grande, e isso influenciará na forma como nós vamos enxergar o mundo. Romper o ciclo da culpa, aquela culpa preocupante que eu falei, é que nos paralisa a vontade de estar aberto para um exercício constante de autorreflexão e uma dose certa de otimismo. Mesmo que esse otimismo no momento esteja pequeno, porém precisa ter uma dosezinha de otimismo ali. Porque se a gente consegue superar esse ciclo, a gente pode promover uma melhor autoestima e uma capacidade de expressão melhor. Aumenta a nossa capacidade de empatia com o outro e consigo mesmo. Porque não é fácil, gente, a pessoa sempre estar se culpando. Tanto se culpar como culpar o outro faz o mesmo sentido. Porque nas duas situações a pessoa sofre. Então, isso aí, se a gente consegue superar esse ciclo na vida da gente, reduz a vulnerabilidade, reduz a raiva, né? E nos ajuda a viver de uma vida mais satisfatória. Com isso, a mente da gente acalma, né? Então, a gente pode também ter, assim, uma tranquilidade e não ser precipitado, que geralmente a pessoa se precipita. Quando ela erra muito, ela se precipita. É muito importante observar como você reage aos seus pensamentos. Quando a culpa vier, quando ela vier à tona mesmo, você tem que parar e observar como você reage a esse sentimento. Quais pensamentos vêm na sua mente? Quais situações que despertam esse sentimento de culpa? Se você preferir, faça uma lista com 2 colunas. Na primeira você coloca os pensamentos e na segunda os comportamentos e as suas reações. Antes de você começar a pensar em alternativas, desenvolva a capacidade de observar de forma atenta como esse sentimento desagradável aparece. Mesmo quando a culpa não aparecer, repare nos seus pensamentos diante de diferentes situações por 2 minutos ao dia. Com o tempo, esse exercício vai te ajudar a conhecer e estudar os conflitos emocionais, ajudando a investigar o porquê de você sentir dessa maneira. E é muito importante compreender que nós somos seres imperfeitos.
Então, para começar a lidar com esse sentimento, é necessário, antes de tudo, identificar e assumir o sentimento de grandeza e entender que a vida não está completamente sob nosso controle. Não há problema nenhum em errar, gente. Não existe problema algum em errar. Nós somos imperfeitos. Desse modo, é preciso que nós possamos compreender que os seres humanos são seres que, por natureza, são imperfeitos, eles erram, os erros acontecem inevitavelmente e nos cabe somente entender o porquê que temos errado e procurar não cometer os mesmos erros. Por isso a importância que a gente sempre fala aqui do autoconhecimento, porque a partir do autoconhecimento você começa a ver a origem da culpa, você começa a fazer perguntas do tipo assim: o que me faz sentir culpado? Quais são os momentos que isso acontece? Aí você responde essas perguntas fazendo essa lista que eu falei, em que a culpa vivenciada por você serão enlaçada uma a uma. Você vai refletir ali uma a uma. Isso pode ajudar você a conhecer e estudar os conflitos emocionais gerados pelo sentimento de culpa. Aí você começa a investigar o porquê de você se sentir dessa maneira em certas situações. Outra coisa, é preciso entender a diferença entre responsabilidade e culpa. A diferença entre responsabilidade e culpa, porque ambos são muito diferentes e possuem consequências distintas. Responsabilidade é reconhecer que você é o responsável pelos seus atos, enquanto a culpa é o sentimento que provém de fato de alguém querer que as coisas aconteçam sempre como ela quer. Ou seja, você sempre será responsável por suas ações. Entretanto, não cabe a você culpar-se caso algo venha a dar errado. Muita gente aqui pode estar falando: Célia, não é fácil falar, difícil fazer. Bom, a gente precisa desenvolver, em primeiro lugar, compaixão consigo mesmo. A gente tem que começar a desenvolver um diálogo interno, no sentido de começar a aceitar mais a própria humanidade, ou seja, se reconhecer como todos os humanos, que você tem falhas e fraquezas. Naturalmente, você comete erros e sofre com eles. Pense que você não está sozinho. Todos os seres humanos são assim. Todos nós sentimos o mesmo. E devemos desenvolver a compaixão como um antídoto para a culpa. Ter paciência consigo mesmo, ter compromisso consigo mesmo. Dentro de um diálogo interno, você pode dizer a si mesmo: sinto muito pela minha dor. Ou você pode dizer assim: problema, você não existe aqui. Não há problema em sentir o que eu estou sentindo agora. É normal sentir o que eu estou sentindo agora. Isso é uma coisa que a gente tem que falar para si mesmo. Como eu disse, colocar a mente no lugar, dizer a mente: quem manda aqui sou eu, não é você que manda em mim. E se porventura você escutar tudo isso que eu estou falando, e mesmo assim você achar que essa reflexão não vai adiantar nada para você, você precisa de um atendimento de um profissional, porque ele poderá dar a orientação adequada para te auxiliar a seguir um percurso de autorreflexão e agir diante dos problemas, porque senão o final de tudo isso, como eu falei, é uma grande depressão. Porque tudo que eu disse aqui foi só com uma intenção, que com o diálogo, interno, aquele diálogo interno que eu propus para vocês, vocês vão ter uma autoaceitação e com o tempo vocês irão perdoar-se por seus sentimentos, por seus pensamentos, por suas ações e também vão se perdoar pela autoagressão que fizeram em si mesmo ao longo da vida. Então vocês vão entender o que aconteceu, Se aconteceu algo ruim no passado, vocês vão começar a criar uma nova história a partir de hoje. Essa é uma alternativa que vocês podem querer seguir. Começar a escrever uma nova história. A partir de hoje eu vou escrever uma nova história da minha vida. A partir desse conhecimento que eu tive agora.
Não é esquecer o que aconteceu, gente. É o contrário, é reconhecer o erro e aprender com essa situação e tocar a vida para frente. Pegue um papel em branco e comece a escrever uma nova história. É como eu falo para vocês, a proposta do Axis. A pessoa que faz um tratamento de Axis, ela sai do consultório na última sessão com uma lousa em branco para ela escrever uma nova história, sem julgamento, sem auto-julgamento, sem se preocupar com mais nada. Ela vai ser uma pessoa da mente limpa para escrever uma nova história. Só não escreve quem não quer. Sabe por quê, gente? O sentimento de culpa, ele é muito forte e jamais deve ser guardado dentro da gente. Jamais. Isso faz muito mal. Porque ele é o único responsável por causar doenças emocionais. As consequências podem ser muito graves. Não é só a depressão, né? A pessoa passa a tratar mal os outros porque ela se trata mal. Então, ela continuadamente vai encontrar culpados para tudo e para ela. E além dos vícios de droga que eu falei, isolamento, a pessoa às vezes se isola, porque ela começa a maltratar demais e se maltratar demais. Então, o tratamento do sentimento de culpa só tem um porquê, para a pessoa parar de se maltratar, né? Porque a pessoa maltrata a si mesma, ela causa danos a ela mesma. Então, eu espero que eu tenha sido clara com vocês, né? E eu acho que com certeza vocês conseguirão interpretar melhor agora as causas e as consequências do sentimento de culpa e identificar a maneira como agir frente aos problemas. E não trazer o sentimento de culpa do passado para a sua vida presente. Não é porque você teve esse sentimento de culpa que você vai ter a vida inteira. Porque você não pode formar uma nova família, ter um namorado novo, ter uma outra pessoa na sua vida, porque você já agiu assim. Quer dizer que você vai continuar agindo assim na sua vida pro resto da vida? Não, você pode mudar e a partir de hoje escrever uma nova história, sem sentimento de culpa. Lembrando que você é um ser humano imperfeito e erros acontecem com todos nós. Beijos no coração e até a próxima. Tchau, tchau.